Olá, gente! Está começando o primeiro episódio de reflexões desse canal e vamos estrear com dois grandes nomes, que é Pierre Bourdieu e Norbert Elias. São dois grandes nomes da sociologia. Começarei falando sobre Bourdieu e irei conectar um dos seus conceitos com as coisas que nos circundam, por assim dizer, né? No caso, o capital simbólico ele vai ser o centro da nossa reflexão. Quando pensamos em Bourdieu, por exemplo, lembramos especificamente dos conceitos que ele destaca, que é o conceito de campo, né, representado aí pelo espaço simbólico, e as representações jurídicas, políticas, econômicas, científicas. Também existe o conceito de hábitos, né, que pode ser representado por estruturas, sentimentos, pensamentos, ações do indivíduo social. E o capital, né? Dentro desse capital, ele não considera apenas o econômico, né? Ele reflete sobre o capital simbólico, o capital cultural, o capital social e os considera como ativos para posições de destaque na sociedade. E partindo aí dessa reflexão, né, do capital simbólico, é importante destacar que todos nós, em qualquer sociedade ou mesmo grupo, significamos algo, ou seja, somos uma espécie de símbolos, né? E é importante dizer também que simbólico é tudo aquilo que representa. Então, em resumo, o capital simbólico é a representação social dos outros tipos de capitais concorrentes, né, aliás, correntes no espaço social e nos campos sociais. Todo capital cultural e todo capital econômico, por exemplo, eles simbolizam algo, representam uma ideia e são também, de alguma maneira, representações coletivamente imaginadas. E na prática, podemos observar isso no nosso cotidiano, por exemplo, o diploma universitário de um médico, além de ser considerado um capital cultural, ele é um capital simbólico. É cultural porque ele representa uma valoração, né, do indivíduo que o possui. E nesse mesmo percurso é simbólico porque ele representa uma pessoa importante ou de valor diante do espaço social. E outro exemplo de capital simbólico é aquele aluno ou aluna que é considerado estudioso ou estudiosa. Ser um aluno ou aluna ativo ou ativa politicamente, né? Esses talvez sejam os capitais simbólicos que importam nos centros de humanidades das universidades, por exemplo. Sobretudo a nossa, né? Nessa cultura que a gente tem dentro da academia, por assim dizer, né? O pensador ou pensadora, ou melhor, as boas cabeças, né? As cabeças pensantes, intelectuais. Eles podem ser esses os detentores de capitais simbólicos importantes nesse campo acadêmico, por exemplo. Então, dessa forma, nós temos aí exemplos na prática do que é considerado um capital simbólico a partir desse olhar de Bourdieu. E pensando agora em Norbert Elias, né, basicamente ele estudou o processo civilizador, né, ou seja, a interdependência entre os indivíduos na sociedade. E para ele, nenhum homem é uma ilha. E neste caso, me lembra agora José Saramago, que diz que para ver a ilha, precisamos sair da ilha. E talvez dentro dessas inquietações, né, tenham surgido aí essa necessidade de Elias da compreensão da relação entre indivíduo e sociedade, né? Da busca pelos valores culturais, pelos porquês
da formação dos costumes, né, como eles eram construídos, né, e muito daquela reflexão de que a sociedade e os indivíduos equivalem a processos, né, e nessa busca, né, de entender a estrutura social, os comportamentos coletivos e individuais, ele monta um conceito de hábitos, né? Que basicamente gira em torno aí de entender os hábitos como regras sociais. E dentro dessas regras sociais existe a sociedade e o psiquismo, né? Ou seja, a constituição do processo de autorregulação do indivíduo, né? Como isso surgia, como se dava. E dentro da questão do processo civilizador, por exemplo, esse recorte, né, para o conceito de hábitos, né, que são as regras sociais, e aí a gente envolve o psiquismo na constituição do processo de autorregulação do indivíduo, e dessa forma conseguimos pensar, por exemplo, na psicanálise, né, na ideia ou descoberta de Freud, né, que foi demonstrar que os nossos comportamentos eles recebem uma grande influência do nosso inconsciente. Então, para Elias, satisfação sem repressão seria o equivalente à satisfação, a mesma coisa no caso, a satisfação controlada. Ou seja, né, aumentar as chances de obter prazer sem destruir ninguém no processo. Ou seja, lugares controlados para o exercício aí da vontade instintiva e afetiva são basicamente como a prova do caminhar do processo civilizador. E basicamente o processo civilizador ele acontece a partir das mudanças nas estruturas sociais, né? Ou seja, aí a formação dos estados, nação, e as origens e o segmento das mudanças nas estruturas da personalidade que estão aí interligadas ao consciente, né? Ou seja, as boas maneiras à mesa. Logo, o processo de autorregulação é muito do que a gente absorve inconscientemente daquilo que é supostamente correto ou incorreto, baseada aí nessas mudanças nas estruturas sociais, né, com a formação das leis e tudo mais. Espero que tenha ficado claro e que eu tenha contribuído aí para o entendimento desses recortes que foram feitos da vasta contribuição dos dois autores. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigada.